O Capcom quer um Resident Evil por ano. Vamos lá, vamos falar de Resident. Momento feliz. Vamos lá. Uhul! Então, no título, sim. A Capcom, mais especificamente o produtor Masashika Kawata, disse em uma entrevista recente para Game Informer que o objetivo da empresa é lançar um novo Resident Evil por ano. Eu sei que isso não é exatamente... Isso. Ideia, olha... Se isso aqui for real, genial. Não, genial. Um Resident Evil por ano, gênio. Vamos sair do caminho perfeito que a gente tá trilhando agora, trazendo só pedrada, pra trazer uma merda anual, genérica, sem tempo de produção, sem tempo de desenvolvimento, porque sim. É a mina de ouro. Eu sou o espertão, burros são vocês. Exatamente uma novidade, porque a gente já tinha... ouvido rumores do Dusk Golem. Mas a questão que eu quero trazer aqui para vocês é: será que isso é realmente bom? Será que lançar um jogo por ano faz bem para a franquia ou isso pode acabar desgastando ela com o tempo? Essa discussão envolve vários pontos e eu quero abordar cada um deles aqui com vocês. Inclusive, durante essa entrevista para Game Informer, também foram revelados outros detalhes interessantes que a gente vai comentar. Mas antes, tá rolando a nossa ação de PlayStation 5 mais a reserva do GTA 6. Se você ainda não está participando, clica no link da descrição ou do comentário fixado. Não esquece de guardar o link da ação também para você ir acompanhando o progresso dela para saber mais ou menos quando vai acontecer essa premiação, tá? Boa sorte. Bom, vamos lá, eu sei que pode ser assustador ouvir que a franquia vai passar a ter um jogo por ano, principalmente porque a gente já viu um caso recente com o Resident Evil 3, que sofreu justamente por causa disso. Todo mundo sabe o porquê. E a gente também sabe que essa estratégia causou muitos problemas para outras empresas. Yes! Isso, meu mano Lucas. Como a Ubisoft. Isso. Tentou lançar Assassin's Creed anualmente e chegou num ponto em que os jogos perderam muita qualidade. Enquanto parte dos fãs ficou revoltada com o caminho que a empresa... É a fifalização dos Resident Evil. Mas vai ter gado assim, ó. Igual o Lucas Neto lá na banheira de Nutella. É isso aí, Capcom. É isso aí, Resident Evil é por ano. É isso aí. Quer reclamar merece jogo ruim. Sempre tem, né? Ai, tomar no teu Agora, cu. quando a gente fala de Resident Evil e da Capcom, eu acho que a preocupação é justa, porque a Capcom é imprevisível, galera. É uma empresa que tem muitos acertos, mas às vezes tem umas escolhas muito questionáveis. Porém, precisamos lembrar que, mesmo antes da RE Engine, os jogos da franquia já eram lançados em um ritmo quase anual. Tudo começou em 1996 com o primeiro Resident Evil. 2 anos depois, em 98, veio Resident Evil 2. Um ano depois, em 99, Resident Evil... Mamãe, tu não conhece essa comunidade fodida, cara. O dia que você der um piso aqui, tu vai ver. Fala de Juregote, meu companheiro oficial de Reacts. Apareci. Juregão na voz? Juregão na voz. Qual que é a boa agora? Tá vendo o quê? A boa é que a Capcom quer lançar um Resident Evil por ano, Juregão. Jesus Cristo. Não dá, né? Não, Pra eu acho melhor não, cara. Porra, Cara, o os caras COD tão ficou bem, com essa mano. palhaçada aí, já viu a zona, né? E os caras Pô, tão agora bem, que a velho. Capcom resolveu acertar em tudo, ela quer cagar em tudo de Não, novo. é. Tá maluco? Ou 3. E no ano seguinte, 2000, chegaram Code Verônica e Survivor. 2 anos depois, em 2002, vieram Resident Evil 1 Remake e Resident Evil 0. E por aí vai. Não tem nem por que eu listar todos ano a ano aqui pra vocês. Bom, o que sabemos é que ao longo desses 30 anos da franquia, foram raríssimos os períodos que ficamos mais de 2 anos sem um jogo da franquia Resident Evil. Só que aí você pode dizer, mas Lucas, o investimento necessário para fazer um jogo naquela época nem se compara ao de hoje. E de fato, você teria razão. Naquele período que eu citei, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, um jogo daquele porte poderia ser desenvolvido por uma equipe de 50 pessoas. Hoje são centenas, 200, 300 ou até mais. Fora o tempo de desenvolvimento, né, galera? Tem empresas que levam 5, 6, 7 e até 8 anos para lançar um único jogo, o que é simplesmente um absurdo. Isso, claro, aumenta muito os custos. A gente vê jogos
com orçamentos gigantescos por aí. O Marvel's Spider-Man 2, por exemplo, custou mais de 300 milhões. É um jogo... Não, mas tem outra coisa também, cara. Você vai pegar a Capcom. Ela tá num momento tão bom. E a gente só tá elogiando a Capcom, cara. Você não vê mais ninguém tipo, criticando a Capcom. Olha a reviravolta que a Capcom deu. Sacou? Então, assim, tá tão perfeito, cara. Pô, acabaram de lançar um Pragmata, que é um jogo que, cara, tinha tudo pra dar errado. E foi bem. Sacou? Porque os caras estão vivendo uma crescente absurda. Eles estão num momento maravilhoso. Né? Aí você fica pensando, a Capcom tem Onimusha, as franquias, né? Agora, em voga. Onimusha, Pragmata, Resident Evil, Monster Hunter, que é um jogo gigantesco e é a franquia mais rentável da Capcom. Tô esquecendo de algum aí? Me lembrei. Devil May Cry. Mas agora que tá acontecendo, são esses 4, né? Aí pode surgir um Mega Man, enfim, pode surgir um monte de coisa. Como é que você quer lançar um jogo por ano sem perder a qualidade, tendo todas essas... Claro, você vai fazer divisão de produção. Mas mesmo assim, cara, essas franquias, elas são gigantescas, precisa de esmero. Você não vai conseguir manter o nível, a qualidade de jogos assim, de forma anual. Isso é meio óbvio, assim. E você vai ver agora os fanboys batendo palma pra essa merda aí. Sacou? Então, assim, caso isso se confirme, pra mim é loucura. Pode ser que eu queime a língua, os caras consigam lançar um Resident incrível, Juregão. Detalhado, bonito, com uma boa... Sabe? Pode ser. Por exemplo, difícil. Por exemplo, remake. Remake pode ser, né? Que consiga. Agora, não vai dar, porque vai chegar uma hora... Vai demorar, né? Vai chegar uma hora que as cartas na manga da Capcom vai acabar, tá? E isso é uma coisa que a gente pode trocar uma ideia. Por exemplo, eles têm Resident Evil 1 e o 0 para lançar remake. Aí tem o Code Verônica, que já tá anunciado, o 5 e o 6. Beleza? Então tem o 0, o 1, o Code Verônica, que vai sair, então vamos tirar ele, o 5 e o 6. Tô esquecendo de algum? Aí você pode ir pros spin-offs. Revelations 1 e 2, não é isso? São esses. Os Outbreak. Vai chegar uma hora que essas cartadas de remake, elas vão acabar. E aí não dá pra lançar o remake do remake, a não ser que você seja The Last of Us Part 1, né? Então assim, esse é o único jogo que faz isso. Dito tudo isso, você precisa ter as novas IPs. IPs não, os novos jogos da franquia. Né? A IP já teve aí agora o Pragmata. E aí, Juregote, qual vai ser a ideia da nova franquia? Porque o Leon, meu irmão, tá batendo 50 anos. Qual que vai ser a próxima aventura do Leon? Botar a meia? Pôr um chapéu? Tomar banho? Passar óleo na cadeira de roda? O que vai ser a nova ideia do Leon? Não sei. Então vai chegar um momento que você vai ter que focar no presente. Certo? E aí é que é a parada. Né? A qualidade desses novos jogos que você precisa embutir nessa nova franquia, que nem o Wrecken. O Wrecken é um jogo bom pra caralho. Né? A gente pode não gostar de uma parte ou outra, que é aquela dos prédios, com o Leon, o caralho, que é uma exceção de linguiça da porra, mas é um excelente jogo. Agora, é um jogo lindíssimo, Juregão. Um jogo bonito pra cacete. É uma delícia jogar, a gameplay com a R-Engine, é uma delícia, um tesão. Mas, por exemplo, o Village, você tem os gato pingado que gosta aí, mas a grande maioria, e eu converso com a galera da porra, achou uma merda. Aí a gente vai trocando essa ideia. Como é que a gente pode entender que um jogo por ano, tendo todas essas franquias pra administrar, e provavelmente o Onimusha e o Juregão vai ter o 2, vai ter o 3, eles vão continuar. Então, certo. Aí tem o Dino Crisis que eles podem voltar também, né? É isso. Porque eles pularam o 3 também, né? Dos Onimusha. O 4 então. tá pra sair agora pra Play 3 e o 3 eles sumiram, porque eles estavam lançando na ordem. Pô, o remakezinho ia ser maneiro. E o 3 provavelmente sumiram por direitos autorais, com o Jean Reno e a Natalie Portman, né? Natalie Portman, caralho, eu tô louco, né? Eu tô confundindo o filme do Guarda-Costa, caralho, da Matilda. Porra, o Jean Reno. É que eu falo Jean Reno, eu lembro da Matilda, caralho, que loucura. Mas o Jean Reno. Enfim, então você imagina, cara, como é que você consegue? E aí o que eu tô falando pra vocês, galera, não é opinião tirada do cu. Não é? Tirei do meu cu essa opinião. Isso aqui é o que a gente já viu acontecer na indústria. Todas as bigs que tentaram fazer jogos anuais entraram numa... É só pegar o que acontece. A Ubisoft é o melhor caso pra isso, por mais que você queira fugir. Mas a Capcom não é a Ubisoft. Não vem com essa. A Ubisoft tem franquias incríveis, gigantescas, tal qual quanto a Capcom. Tá? Essa que é a real. A Capcom, por ser mais antigas, vai ter mais apelo emocional,
Mas assim, a Ubi também tem. E aí tome, um jogo por ano, ou então a cada 1 ano e meio. É só, mano, é jogo genérico, jogo bunda, feito que nem o cu. É isso, porra. Então a ideia é péssima. Eu gosto, Juregão, por quê? Vamos pensar um pouco também mais inteligente? Pensando no lado da empresa, jogos anuais, menos tempo de produção, mais conteúdo, mais grana. Show! A empresa tá certinha. Enquanto qualidade e disputa de tempo, o mais precioso hoje, tá? Pra empresa de você, são 2 coisas, o seu tempo e o seu dinheiro. O seu dinheiro é uma coisa que você pode, literal, direcionar para a empresa. O seu tempo não. O seu tempo você vai dividir com várias outras coisas. E eu não estou falando só de jogos. Você vai dividir com entretenimento, com streaming, com um monte de coisas. E aí, nos jogos, você também vai dividir a atenção com outros jogos. Porque no mesmo tempo que está saindo um Resident Evil Requiem, vai estar saindo sei lá, um próprio Onimusha, da própria Capcom, ou então enquanto tá saindo um Resident Evil Requiem, tá saindo um The Witcher 4, enquanto tá saindo um Resident Evil Code Verônica, vai ter um GTA 6 já, que vai lançar esse ano, mas o bagulho, velho... Os próprios eventos que chegam lá, então eles vão estar brigando com eles mesmos. Então o bagulho é esse, né? Agora, pode ser que dá certo? Pode ser. Pra mim é uma ideia de merda, entendeu? Lançar um jogo por ano, espero que isso nunca aconteça. Muito bem feito, muito bacana, mas, sinceramente, é difícil justificar um orçamento desse tamanho, hein? Principalmente quando a gente vê jogos como Black Myth Wukong com um orçamento de 42 milhões de dólares. Infelizmente não temos dados sobre isso de Resident Evil para comparar, mas a gente sabe que a Capcom trabalha de um jeito diferente, principalmente comparado às empresas do Ocidente. Não é à toa que a Capcom vive um dos melhores períodos da sua história, com resultados bem acima assaltando da vitória média da indústria. Por exemplo, a porcada vai levar essa porra aí. Já era. O Flamengo tá mal, hein, Juregão? Puta que lá merda, hein? Eu achei que ia estar muito melhor, mano. Eu também muito melhor. O Careca lá vai de base, hein? Eu estou esperando, cara. O Léo Garden não dá não, mano. Não Porra. desse cara, não. Eles estão contratando cerca de 100 desenvolvedores por ano, além de terem planos de aumentar salários e oferecer mais benefícios para todos que trabalham na empresa. É surpreendente ler esse tipo de notícia, porque a gente sabe que hoje Xbox, PlayStation, Ubisoft, dentre outras, estão demitindo funcionários a cada 6 meses. Quem acompanha o canal deve ter notado que eu nem trago mais vídeos sobre isso porque é triste, mas virou rotina. Infelizmente é bizarro. Em comparação, olhem a evolução do número de desenvolvedores da Capcom nos últimos anos. Desde 2021, ela cresceu em cerca de 25%, o que é muita coisa. Então, apesar dos jogos atuais exigirem mais tempo, mais trabalho e equipes muito maiores, a Capcom vem se adaptando muito bem a essa realidade. Até onde sabemos, eles levam mais ou menos 4 anos para desenvolver um jogo. Comparado a outras empresas, ela está conseguindo crescer ao invés de diminuir. E é justamente isso que possibilita manter um ritmo alto de lançamentos, mesmo com o nível técnico que os jogos exigem hoje. O ano de 2026 deles está simplesmente absurdo. Concordo. Tivemos Resident Evil Requiem, Pragmata e ainda vamos receber o Onimusha, que é um jogaço. Vai ser sucesso, é jogaço. Agora eu pergunto pra vocês, qual outra empresa atual consegue fazer algo assim? Com qualidade, eu acho que nenhuma. Daria até pra dizer que PlayStation, Xbox e Nintendo conseguem fazer isso às vezes, mas aí a comparação acaba sendo injusta. Afinal, elas são fabricantes de consoles e têm diversos estúdios de desenvolvimento debaixo do mesmo guarda-chuva. Porém, mesmo com todos esses pontos positivos que eu trouxe para vocês sobre a Capcom, a gente está analisando apenas o que é possível enxergar de fora. Não tem como garantir que, mesmo com tudo isso, os jogos sempre vão sair bem feitos. Afinal, não é à toa que Resident Evil 3 saiu do jeito que saiu. Mas, como muitos sabem, existe uma explicação. O que acontece é que os jogos da franquia Resident Evil são desenvolvidos pela Divisão 1 da Capcom, Sim. que basicamente reúne os principais desenvolvedores da empresa. E que inclusive, né, a galera que foi
designada pro 3 era a pior possível, né? A mais desgraçada possível eles colocaram no 3. Divisão existem Ideia vários de merda, né, departamentos velho? e equipes diferentes. A gente sabe, por exemplo, que Resident Evil 7, 8 e 9 foram feitos por uma equipe, enquanto Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 4 Remake e o futuro Resident Evil Verônica Remake foram desenvolvidos por outra. Ou seja, Aí uma vocês me equipe digam. Verônica Remake Eu não vou falar nada, tá? E olha que tá o lançamento ali, o último lançamento do lado esquerdo. Olhando essa imagem aqui, não precisa nem falar do Verônica, porque não saiu ainda. Mas eu já cravo pra vocês. O Verônica, facilmente, só o Verônica. Eu já cravo hoje, tá bom? Pode me cobrar depois. E eu tô me baseando por causa da equipe, tá? E porque é um jogaço. Mas por causa da equipe, eu cravo hoje, ó, dia 29/7/2026. Ele é melhor do que o Wrecking, ele é melhor que o Village, ele é melhor que o 7. De olho fechado. Pode me cobrar lá na frente. Tranquilo. Eu falo isso, ó. Tranquilaço, Juregão. Tranquilaço. Então, eu não discordo porque a história do Verônica é um pouquinho mais coesa do que a do Hacking. Aquele bagulho de Elpis, tipo... Né, foi meio meh. Pois é. Então, por causa da equipe. Por causa da equipe. Então você pega. Escolham aí, vocês aí que estão aqui na live. Olhem pra essa imagem e escolham entre Resident Evil 4 e Resident Evil 2 Remake, que já saíram, e dos 3 da esquerda. Podem ser sinceros, assim, beleza, prefiro o Wrecking, prefiro tá lá. Mas assim, jogo por jogo mesmo. Bagulho, caralho, isso aqui é... Não tem como, mano. O cara que escolhe a esquerda, ele não tem a menor noção do que é essa franquia. E você pode gostar dos jogos, tá? O Resident Evil 7, ele é de suma importância, ele é um jogaço. Mas não tem como comparar, pô. Não dá. Porque as equipes designadas são equipes que entendem o que é a franquia, né? E aí toda vez que eu falo isso, aparece o Zé Buceta. Mas o que é Resident Evil? Toda vez esse papo de um bom jogo e um Resident Evil ruim. Se você tá me perguntando... O fato de você não saber estar perguntando isso, já resume muito o que você sabe ou não desse jogo. É simples, porque... a grande maioria, quando eu falo isso, fala, é verdade, é isso, essa porra tem isso mesmo, entendeu? Resident tem o que ele é e tem o que as pessoas querem que ele seja, né? O que ele é tá do lado direito. O que as pessoas querem que ele seja tá do lado esquerdo. E é isso. foram desenvolvidos por outra. Ou seja, uma equipe fica responsável pelos jogos principais e outra pelos remakes. Já o Resident Evil 3 seguiu um caminho diferente. O jogo foi desenvolvido principalmente por estúdios terceirizados, sendo o principal calma, deles Moment a Olay. Intu. Outros estúdios, Manda mais 1000zão aí no Pixel, Moment Olay, pra eu me acalmar. como K2, Redworks e Neobards, também participaram. Mas eu joguei esses dias o R2 clássico, mesmo tendo um preconceitozinho com um jogo muito antigo. Achei jogaço, é isso, Diogo. Quem joga sabe, pô. Ô, manda esse pra mim de jogão pra nós. Costuma usar esses parceiros em projetos que ela considera menos importantes. E chega a ser engraçado pensar que eles trataram o Resident Evil 3 dessa forma, né? Sendo que, pra muita gente, ele é um dos jogos favoritos da franquia. Absurdo. Mas a culpa não foi necessariamente dos desenvolvedores, galera. A decisão de fazer um jogo mais curto, com menos conteúdo e um orçamento menor partiu da própria Capcom. Esse foi o direcionamento que os estúdios receberam. Inclusive, isso apareceu naqueles documentos que vazaram durante o ataque hacker sofrido pela Capcom em 2020. Lembram? Provavelmente eles fizeram isso para poder lançar o R3 em 2020 e manter o combo de lançamentos anuais. Isso porque o R2 tinha sido lançado em 2019 e o R8 seria lançado em 2021. A questão é que esses estúdios parceiros não são ruins. Tanto que depois Boa, Diogão. desenvolveram o Separate Ways, do Resident Evil 4 Remake. Uma DLC que foi muito elogiada. Claro, a expectativa era menor por se tratar de uma expansão, mas o resultado foi muito bom. Em 2021, surgiram informações de que esses mesmos estúdios estavam liderando o desenvolvimento de Resident Evil 4 Remake, mas enfrentaram dificuldades e não conseguiram atingir o nível de qualidade esperado. Com isso, o projeto acabou indo para a Divisão 1 da Capcom. E recentemente vimos rumores muito parecidos envolvendo o remake de Resident Evil 0. Segundo Das Golem, o jogo também teria começado nas mãos desses estúdios parceiros, mas por causa de problemas no desenvolvimento, acabou sendo transferido para a Divisão 1 também. Agora, se a gente olhar o cronograma dos próximos lançamentos, pelo menos de acordo com os vazamentos,
que até agora vem se mostrando bem certeiros. Tivemos Resident Evil 9 em 2026, depois viria o Resident Evil Verônica em 2027, Resident Evil 0 em 2028, e a partir daí, um mistério. Segundo Dusk Goblin, além desses jogos, também estão em desenvolvimento um remake do Resident Evil 1 e o Resident Evil 10. Apenas isso. Então, em 2029, a gente pode receber um dos dois. Mas também existe a possibilidade desse ano ser pulado e a gente não receber nenhum Resident Evil. Lembrando, isso já aconteceu antes. Agora, voltando para a entrevista da Game Informer que eu citei no começo do vídeo. O produtor Masashika Kawata também explicou que os remakes ajudam a Capcom a manter esse ritmo de um Resident Evil por ano, já que lançar um jogo totalmente novo todos os anos seria muito mais difícil. Outra coisa é que, como os remakes têm uma base pronta, servem para treinar os desenvolvedores. Exatamente. Como todo mundo espera que seja, né? Aí a parada é... eu jogo um jogo novo de 2 em 2 anos e jogo um remake anual. Mas a pergunta que eu fiz lá no início é justamente essa, Juregote. Vai acabar a carta do remake, não é? Vai, não tem remake. Mas aí você tá pensando muito... Meu irmão, vai acabar a carta do remake, né? Aí, como é que faz? Papo de 5 anos acabou. Entendeu? E 5 anos, ó, é rapidinho, irmão. A não ser É que eles rapidinho. comecem com aqueles Umbrella Chronicles, tá ligado? Aí falar, vamos fazer um remake de grande escopo também, sabe? Talvez, mas ainda assim, em algum momento vai acabar. Vai ter um limite. Mas aí vão falar assim, mas aí também vocês... mas então tá bom, então vamos manter a discussão rasa aqui só no presente, que é o que muita gente quer, né? Desenvolvedores e fazer com que eles ganhem mais experiência. E ele deixou claro que isso não significa que os remakes sejam menos... Remake do Re5 e do Re6 é pra mudar tudo, mano. Tudo. Inclusive não matar o filho da puta do Wesker. Importantes, pelo contrário, eles têm a mesma importância Pra fazer que o os que jogos a Ubisoft principais. não fez no O Black Kawata Flag. comentou que essa estratégia não beneficia apenas Resident Evil, mas a Capcom como um todo. Os recursos gerados pelos lançamentos anuais da franquia ajudam a financiar novos Resident Evil, claro, mas também novas IPs, como foi o caso de Pragmata. Além disso, ele falou sobre spin-offs, já que faz tempo que a franquia Resident Evil não recebe um novo jogo desse tipo. Segundo ele, apesar da vontade de lançar mais spin-offs, isso simplesmente não é possível no momento, porque as equipes já estão totalmente ocupadas com os jogos principais e os remakes. Inclusive, isso bate com o que o Dusk Goblin comentou algumas semanas atrás sobre o futuro dos spin-offs e também das DLCs da franquia. Vou deixar sugerido o vídeo que eu fiz sobre esse assunto, porque tem muita informação interessante que eu não comentei aqui. Mas, basicamente, de acordo com ele, a DLC do Requiem chegaria no final de 2027, enquanto uma DLC de Resident Evil Verônica chegaria em 2028. Sim, uma DLC do Verônica. Quanto ao conteúdo dela, eu vou fazer um vídeo falando exclusivamente sobre isso. Beleza? Agora, galera, no mais eu acho que é isso. Como eu falei pra vocês, eu tô otimista com relação a esses lançamentos anuais da franquia Resident Evil. Eu acho que a Capcom vai tomar mais cuidado daqui pra frente. O que é? Ih, caralho, sai do vídeo, mano. E um bom sinal disso é a decisão de passar o desenvolvimento do remake de Resident Evil 0 para a Divisão 1, em vez de deixar o projeto nas mãos dos estúdios terceirizados. Isso já mostra que... Bom, tudo isso que a gente falou até então é só achismo do que pode ou não acontecer, certo? Vamos ver se isso vai se tornar realidade, porque isso, pelo que a gente vê, achismo que eu digo, galera, são todas as situações montadas. O que tem de fato são o que o Lucas apresentou aqui, que eles têm a intenção, tá? Se isso vier a acontecer, se a Capcom realmente colocar um jogo por ano, diante de tudo que a gente já viu na indústria, repetindo, isso não é opinião, não é o que eu quero, não quero que a Capcom se foda, só se ela fizer jogo multiplayer. Mas tendo em vista o que a gente já viu na indústria, se você não for um completo chimpanzé, você vai entender o que a gente tá dizendo aqui, né? Nunca deu certo. Vamos ver se a Capcom vai conseguir aí, vai ser a primeira na história, né?